Bom dia, gente. Vamos hoje finalizar então a nossa cultura da goiaba, certo? Como foi a minha disciplina mais longa, é um fruto que tem muitos tratos culturais, que tem muita poda, dentre outras coisas que tomaram nosso tempo. Nós vamos fazer a nossa aula de revisão, certo? Na nossa videoconferência que já foi marcada e colocado no grupo de vocês o lembrete na quinta-feira, certo? Mas hoje vamos então finalizar esse restinho de conteúdo que nós temos, que são os outros tratos culturais, né? Lembrando que nós já vimos alguns, como por exemplo a poda, mas outros tratos culturais que podem ser feitos na cultura da goiabeira, tá? Bom, o primeiro é o desbaste dos frutos, e aqui nós já temos uma observação grande, que é quando nós vamos fazer esse desbaste dos frutos. Quando os frutos forem para o destino de mesa, né? Nós não vamos fazer isso para a indústria, porque vai ser processado e esses frutos não vão ter importância do seu tamanho, né? Mais o seu peso, a quantidade, enfim, e suas outras características. Então, é um prato cultural que é feito para mesa, especificamente, e se o seu público consumidor pagar por isso, certo? Se o seu público, se a pessoa para quem você vai vender, exigir frutos maiores, né? Se ela preferir isso, por exemplo, no mercado de exportação, normalmente é feito esse trato cultural para ter frutos bem mais bonitos, mais atrativos, certo? Ele evita o esgotamento das plantas também, porque as plantas vão tentar fazer com que os seus frutos sejam sempre grandes, né? Vai tentar suprir a demanda dela, vai produzir aquele monte de frutos, mas ela não tem condições de manter. Então, essas plantas, se você retirar alguns frutos, ela vai ter como focar em encher só aqueles que você mantém, certo? Então, uma planta adulta de goiabeira, em torno de 5 anos de idade, ela suporta bem uma média de 600 frutos numa produção, certo? Em um ciclo produtivo. Então, é uma planta que aguenta muitos frutos, mas produz bem mais que isso, se não for desbastado, certo? Então, se ela produzir uma quantidade muito superior a isso, os frutos vão sair muito pequenos, então o ideal seria desbastar, tá? Esse desbaste é feito logo após a confirmação do pegamento, ou seja, quando o diâmetro dos frutos está entre 2 e 3 centímetros, que isso vai ser mais ou menos 80 dias após a poda de frutificação que nós fizemos, tá? E por que é feito tão precocemente, né? Para exatamente a planta não gastar a energia dela com esses frutos que vão ser retirados. Se eu deixar para retirar eles maiores, mais tempo eles passarão no pé consumindo as reservas da planta, tá? Então, nós devemos deixar só de 2 a 3 frutos por ramo, tá? Às vezes tem ramo, um único ramo aqui, que produz aqui um cacho com 3 frutos para esse lado, mais 3 frutos para esse outro, certo? O ideal deveria ser deixar só 1 ou 2 aqui em cada lado. Bom, goiabeira com excesso de frutos. Aqui nós temos uma imagem para mostrar isso, tá? E em seguida, né, nós vamos, como eu falei para vocês, né, um hábito da goiabeira, né, nós temos aqui 12 frutos no mesmo ramo, tá? E aí nós vamos retirar para manter um número menor. O próximo trato cultural é o ensacamento dos frutos. E aqui nós vimos que ele é utilizado principalmente por produtores mais tecnificados, normalmente por pessoas que vão exportar ou vão vender para supermercados mais refinados, onde os clientes são mais exigentes, certo? Os frutos que eu deixei após desbastar, né, os que sobraram na minha planta, vão ser protegidos. E normalmente são protegidos com saco de papel manteiga, porque se eu colocar um saco plástico, eu vou deixar uma umidade relativa muito alta e esse fruto tende a estragar com maior desenvolvimento de fungos e bactérias, tá? Esse saco deve ser preso no pedúnculo do fruto ou no ramo que o sustenta. Aqui nós temos fotos, né, para exemplificar a colocação desses sacos, tá? E o objetivo principal deles qual é? Proteger o fruto até mesmo de o vento roçar um ramo no outro provoca danos, né? Então, proteger esse fruto para que ele esteja intacto, para que ele não tenha
nenhuma manchinha de nenhum ácaro, né? Não tenha doenças, nenhuma praga ou afete e nem mesmo algum dano mecânico. Roço nas ruas, tá? Muito importante, né? E também aliado ao coroamento das plantas. A roçagem a gente vai fazer no meio, nós não vamos conseguir chegar mais perto da planta do que isso com a máquina, que nós vamos degradar o seu sistema radicular. Então, nós vamos fazer o coroamento dessas plantas, isso aqui normalmente manual, através de herbicidas, e nas ruas nós vamos fazer a roçagem. Uma dica aqui que eu dou para vocês, uma observação, é que a goiabeira paluma, que é a mais cultivada no Brasil, como vocês já sabem, quando ela está com aproximadamente 3 anos, ela tem esse tipo de dano, que é um distúrbio fisiológico, certo? É algo comum dessa variedade, que parece muito com aquela deficiência que nós vimos de cálcio, né? Pode estar relacionada a isso também, mas é importante vocês saberem que é muito comum acontecer isso na goiaba paluma. Aqui, queimaduras provocadas pelo sol, então dependendo do lugar, você tem que deixar um ramo produzindo, protegendo, esses frutos, não deixar o galho totalmente sem folhas aqui, né, porque não faz bem o fruto ter uma incidência tão direta ao sol, ele pode ser queimado. E claro que o ensacamento protege desse tipo de dano. E aqui, ó, danos mecânicos, até uma folha roçando na outra quando o vento bate, pode gerar esse tipo de dano na goiabeira. Então, o ensacamento também pode proteger sobre isso. A cultura da goiaba, a colheita, como eu falei para vocês, ela para a mesa é feita no pé, né? Mas para a indústria muitas vezes é apanhado do chão. E aí nós temos aqui a maturação da goiabeira, né? Diferentes etapas de maturação. E como ela amadurece rápido, nós temos que colher de 1 a 3 vezes por semana, a depender da necessidade, certo? Pela manhã é interessante para evitar a umidade nos frutos, mas pela manhã depois que já passou mais aquele ponto de orvalho, certo? O ponto de colheita, gente, são os frutos totalmente desenvolvidos, certo? Ou seja, já grandes. A coloração verde claro quando o consumo é para a mesa e amarelos quando é para a indústria, certo? Então, para a indústria eu já colho assim. Mas para a mesa vocês sabem que a gente colhe de vez, e então ele acaba de amadurecer fora do pé, certo? Para a indústria, eu colhendo um fruto assim amarelado, vocês sabem que ele não tem condições de chegar sem nenhum danozinho, né, com a casca perfeita, que já está mais mole, né, até o local de consumo, que é a indústria. Mas para a indústria isso não tem problema, já para a mesa tem. Então eu tenho que colher o fruto um pouco mais verdoso para garantir que ele chegue bem, né, no transporte. Tá? A colheita dos frutos destinados ao mercado de frutas secas deve ser frutas frescas, extremamente cuidadosa, pois frutos mesmo levemente danificados podem não ser comercializados ou induzem a depreciação, né, que é uma redução do preço. Então, muito cuidado no momento da colheita, como nós já vimos a colheita, né, e as suas etapas de pós-colheita na disciplina de fruticultura geral, não vou me ater tanto aqui. Mas é importante vocês verem que dependendo do público, né, se for um público que pague mais, né, nós temos toda uma proteção desses frutos, né, para mercado externo. Nós vemos aqui todo um cuidado para que eles cheguem em perfeito estado no seu destino final. Para a industrialização, a colheita se dá durante todo o ano, certo? Os frutos são colhidos manualmente quando maduros e colocados em caixas plásticas com 20 kg de capacidade, certo? Aqui nós vemos que há colheita dos frutos maduros ainda no pé, mas esses frutos que caíram vão ser aproveitados para a indústria e eles vão ser lavados, tratados, não tem problema nenhum na sua utilização, certo? Os que estão estragados não são utilizados, mas só caídos no chão ainda, amadurecidos, podem ser sim aproveitados. Aí aqui fotos para vocês verem o pomar quando está na época de produção. O pomo é uma planta muito produtiva. Aqui a colheita para a indústria. Como vocês veem, os frutos não têm a casca perfeita, uniforme, tem alguns danos, mas nada que impeça a sua utilização para a indústria. Tá? Após colheita, nós já vimos as principais etapas na disciplina de fruticultura geral. Então, aqui nós finalizamos, né,
a nossa cultura da goiaba. Qualquer dúvida vocês podem tirar comigo. E também teremos a aula de revisão para vocês falarem, comentarem, né, tirarem suas dúvidas na quinta-feira. Até mais.